A Hering tem as melhores camisas, eu tô de Hering, são anos e anos de experiência no mercado, e a gente está com o cupom BARBA15 para 15% de desconto lá no site da Hering. Enfim, o que acontece, na sua opinião, se essa estratégia do Trump, né, todos esses tarifaços, der realmente errado, como tem dado, né? Ele tem voltado atrás em todos os tarifaços que ele tem feito, às vezes até mais rápido do que se espera, mas na sua opinião, o que pode acontecer de errado com ele ou com os Estados Unidos? Bom, a primeira consequência será certamente, com essas tarifas, provocar uma subida da inflação americana, né? E veja como ele é inconsequente. E vai subir mesmo. Aliás, uma das razões pelas quais ele ganhou a eleição, não só essa, mas essa é uma razão importante, é que o nível o custo de vida nos Estados Unidos é visto pela maioria dos americanos como um peso, está muito alto. E agora ele vai provocar uma outra elevação. Então, esse é o aspecto fundamental. Isso vai corroendo, vai destruindo a popularidade dele. Já está acontecendo, né? Já está acontecendo. A negação da qualidade do seu governo já tem um percentual maior do que a aprovação, né? Então, ele está caminhando para aumentar. Certamente aqueles que votaram nele vão começar a se sentir mal por causa dos efeitos negativos das tarifas, né? E eu vejo isso com... É claro que ele também é do tipo que, como eu disse, é valentão e é fujão, ele pode retroceder e não culminar com essa distribuição de tarifas aí. Sim. O que, na sua opinião, o Brasil deveria fazer? Não sei, inclusive, não sei se o senhor já foi consultado ou se o senhor já conversou com as pessoas do governo brasileiro sobre esse assunto, mas, na sua opinião, o que deveria ser, como o Brasil deveria responder a esse tarifaço? Porque tem gente que diz que o Brasil deveria devolver na mesma moeda, e na carta o Trump ameaça que, se o Brasil fizer o que o Brasil subir de taxa, ele vai acrescentar. Ou seja, se o Brasil devolver 50% de taxa de tarifa para os Estados Unidos, serão 100%. Então, eu acho essa pergunta crucial. O que o Brasil tem que fazer é recuperar o espírito da malandragem brasileira, né? Faz que vai, mas não vai, depois vai, etc., para desnortear um pouco esse maluco, esse débil mental. Então, o Brasil certamente vai ter que tomar medidas, né? Eu estou vendo gente de Itamaraty, etc., que está considerando isso, porque também você não pode capitular dessa maneira a uma agressão como foi a do Trump. Então, você tem que... Porque eu sei que na Embaixada Americana já houve uma visita lá no governo para conversar, né? Porque isso é assim. A gente não pode se perder pelas aparências, porque no final das contas, o vislumbre do prejuízo para as empresas americanas, para a população americana, acaba, quando se manifestar de maneira mais aguda, acaba colocando o Trump numa situação desconfortável. Eu não sei se você acompanha, certamente acompanha, as manifestações que estão ocorrendo nos Estados Unidos. Manifestações monstro, enormes. Sim. Né? E isso está desgastando muito a popularidade dele. Mas a reação dele é, na verdade, aumentar a agressividade, etc., até que, num determinado momento, ele não tem condições mais de fazer isso. Entendi. Mas o senhor devolveria como? Assim, na malandragem eu já entendi, mas o senhor devolveria com 50% também? Ou esperaria, né, a poeira baixar? Porque dizem que Não, talvez... lembre-se, só para te lembrar, que ele anunciou 145% de tarifas sobre a China. Isso. 145%.
E aí ele propôs uma reunião, acho que foi realizada em Genebra, se eu não me engano, uma reunião entre os ministros americanos, os secretários do Tesouro americano, o secretário da, da segurança, de segurança não, o tal de, como se diz, o chamado, o cubano, que é secretário de Estado, Ih, né? rapaz, eu não lembro o nome dele, não, mas eu vou ver aqui Eu agora. estou querendo lembrar. É Eu vou Marco pesquisar aqui. Rubio, Ah, sim. Marco Rubio, né? Então fizeram a reunião e parece que houve ali uma transação, uma negociação, etc. E a promessa de tarifas desse tamanho em cima da China não se verificou. Aliás, agora está todo mundo dizendo que a tarifa é 30%, Uhum. né? É, Seria 30% pelas negociações que ocorreram. eu vi também que, a diplomacia brasileira e americana estavam conversando, que estavam Sim, negociando, né? E sim, é isso mesmo. esse anúncio do Trump pegou todo mundo de surpresa, inclusive o pessoal dele, né? Claro, sem dúvida. Quer dizer, imagina o constrangimento da diplomacia americana, o constrangimento da diplomacia americana diante dessa sucessão de trombadas e de desavenças que ele está provocando, né? A diplomacia americana deve estar realmente muito desconfortável nisso. Não, sem dúvida, eu também acho. O Lula ele falou que ia devolver na mesma moeda, né? Se isso acontecer, você acha que o Trump realmente vai crescer? Por exemplo, se ele aumentar em 50%, o Trump vai botar a 100% essa tarifa? Quer dizer, no final das contas, pode ser até uma bravata, né? Até quanto tempo isso deve durar, professor, na Sim, opinião? certamente eu acho que tem um coeficiente de bravata aí muito forte, porque ele, assim, já recuou diante de outros países, né? Fez ameaça ao Canadá, ao México, né? E eles Sim, responderam de uma maneira muito dura, ele puxou o carro, né? sim. O Brasil, as pessoas não têm noção, né? Como eu até vi aqui, falei com o senhor sobre isso, não tem noção. Parece que o Brasil é, sei lá, um cachorrinho pequeno que não vai fazer a menor diferença para os Estados Unidos. É Mas, por isso. exemplo, a indústria de calçado americana é muito abastecida pelos calçados brasileiros aqui, que eles mandam os calçados Sim, pré-prontos, não mandam 100% prontos, para eles finalizarem lá, porque a mão de obra aqui, a produção aqui é mais barata. perfeitamente. Então, só para citar um exemplo, e a indústria de Esse é calçado um exemplo, mas americana. há outros também de complementariedade entre as exportações brasileiras e a indústria americana. Não, sem dúvida. E, enfim, mas aqui no Brasil a gente também está tendo resultados em relação a esse tarifácio, né? Quer dizer, o dólar já está em alta, enfim. Eu vi algumas ações que caíram também hoje. Como é que a gente, como brasileiro, como população, né, normal, não os grandes empresários, mas como nós, população normal, podemos, né, primeiro, que efeito prático isso tem na gente e como a gente pode se defender ou se segurar de certa forma até que essa situação seja resolvida. Pois então, você mencionou uma questão que é muito importante, que são as flutuações da taxa de câmbio, né? Uhum, Por que está se desvalorizando? Porque você tem hoje gente correndo para o dólar contra o real, nos mercados futuros, inclusive, né? uhum, Que uhum. muita gente não considera os mercados futuros, mas o volume desses contratos futuros é muito grande no Brasil. Então, a taxa de câmbio ela acaba afetando a, a economia brasileira pelo lado da subida dos preços, né? Se Sim. ela se desvaloriza muito, ela fica mais cara aqui. E, além disso, você tem a política monetária
que tem que responder a isso. Então, você tem uma coabitação entre real desvalorizado e taxa de juros muito alta, né? Para impedir que essa arbitragem, que é feita pelos movimentos de capitais, por esses mercados futuros, inclusive, que essas arbitragens sejam controladas, sejam submetidas ao controle do país que é vítima dessa flutuação. Não, sem dúvida. Nesse aspecto, no aspecto marqueteiro, né, entre aspas, do tarifaço. Marqueteiro, eu digo no sentido, o senhor já esclareceu que, na verdade, é uma questão até com a China, com o BRICS, mais do que propriamente ali com o Bolsonaro, mas no marketing dessa ação, né, na carta que foi escrita e tudo mais. Quem você acha que se beneficia mais com isso? Lula, Bolsonaro, ou enfim, quem? Olha, olhando o noticiário e os editoriais aqui dos jornais mais conservadores, eu acho que a violência dos editoriais é muito grande, a dureza. Então, eu acho que o Bolsonaro vai sair muito prejudicado, assim como o Tarcísio também, que vestiu o boné do MAGA. Eles vão ser vistos como traidores da pátria, não tem gente desqualificada, porque não é possível, né? Quer dizer, o Brasil já teve momentos em que a compreensão da importância de adesão aos valores e princípios da pátria brasileira, vou falar do Getúlio Vargas, vou falar do Juscelino, né? E mesmo nos períodos da ditadura, né? Só olhar o Geisel, olhar... E, na verdade, não houve essa sucumbência, né? Não houve essa submissão. Agora, de uns tempos para cá, você começou a construir um espaço social onde esses traidores da pátria começam a manipular as pessoas, etc, etc. E eu acho que eles vão perder espaço, sim, que vai ter gente que vai cair fora. Em compensação, você acha que o Lula pode sair fortalecido dessa história? Porque eu também Ah, vi algumas. certamente. Essa é a caminhada. Essa é a caminhada. É isso que está ficando, na verdade, claro para a população brasileira. Então, eu acho que vai ter um enfraquecimento do bolsonarismo. O Tarcísio se deu muito mal, eu estava lendo as manifestações dele aqui. Então, eu acho que isso corre para o Lula. Isso corre para os votos. São votos que correm para o Lula. Eu vi que eu vi algum analista também falando sobre isso, que historicamente, né, o nacionalismo, o sentimento de nacionalismo, ele se aflora quando tem alguma questão assim mais, como é que eu vou dizer, mais dura contra o seu país, né? Quer dizer, na verdade, pela carta, né, que o Trump falou, que o Trump escreveu, em tese escreveu para o Brasil, cita o STF, cita né, a citação da própria carta, eu não sei se são essas palavras, mas uma provável censura do STF em relação até às redes sociais né, americanas e tudo mais, enfim. Então eu vi que alguns especialistas disseram que o Lula deveria ser duro com essa resposta para que ele saísse fortalecido também com isso, não é? Ele deu já uma resposta dura, né? Sim. Que agora. Então, eu acho que é o que eu estava falando. De um lado, você tem que ter uma atitude de defesa do país, etc., muito clara, que é o que o Lula está fazendo, e, ao mesmo tempo, por baixo do pano, você está negociando. Porque Como já ocorreu de a diplomacia americana se reunir com a brasileira, o, o embaixador americano, ou que está substituindo o embaixador americano aqui, já procurou o governo para negociar, para conversar. Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Olha aí, Seguro ó. Bet. Essa aí eu vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na Então, descrição. então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade, né? Entra pelo do Bar pra dar moral pro podcast. Mas, Dá porra, uma essa moral casa lá. é bem legal, viu?